Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Sal da Terra e Luz do Mundo, aula número 48. Como saber que o sal está aprovado? Isso é importante. Nós falamos nas qualidades do sal, nas virtudes do sal, nos sofrimentos e tristezas do sal, nas finalidades do sal, nas alegrias, no poder do sal, na sua pureza. Falamos nesses aspectos todos e agora o importante é, vamos pensar, será que existe uma maneira de saber que o sal está aprovado? Será que existe uma maneira de saber que o seu testemunho vai bem? Bem, nós podemos imaginar o testemunho de alguém que prega para grandes multidões ou é pastor de uma igreja muito grande e próspera. Este testemunho deve ser bem aprovado, pensamos nós. Mas existem maneiras mais espirituais de saber que o testemunho é aprovado ou não. Não somente a quantidade de dinheiro que a pessoa levanta na obra de Deus, ou a quantidade de pessoas para quem ela prega, não somente estes aspectos, mas deve haver, nós pensamos, uma maneira mais espiritual, vinda de Deus, de saber se o seu testemunho está aprovado, ou o meu interesse próprio é de eu saber se o meu testemunho está aprovado. Isto é o que grande parte dos cristãos quer sempre saber, se o seu testemunho está correto, se está dando certo, se, enfim, Deus está se agradando dele. Nós temos alguns critérios na Bíblia e isto não pode pairar nenhuma dúvida sobre o assunto a respeito de saber como o seu testemunho está indo, se está dando certo, se está sendo aprovado. Vamos ver na Bíblia em João, no capítulo 5, versículos 33 e 34, a respeito do testemunho do sal. João 5, o Evangelho segundo João, no capítulo 5, versículos 33 e 34. O Evangelho de João é muito rico em palavras de Jesus, diferentemente dos outros evangelhos, muito ricos em historiar, em contar os fatos como eles aconteceram. O Evangelho de João se propõe a dar mais ênfase às palavras do Senhor Jesus e conta relativamente poucos milagres que ele fez. Vamos a João 5, 33 e 34. Mandastes mensageiros a João Batista, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Jesus é maravilhoso, ele é sempre realista, ele não é utópico, não sonha, não é um Deus de utopias, não é um Deus de sinões, de condições, de condicionais, de sers. Ele é um Deus realista, ele sabe da nossa fraqueza, ele viveu entre nós sofrendo todo tipo de fraquezas, ele conhece e conhecia muito bem o que é a natureza humana, está lá em João no capítulo 2. Então ele, melhor do que ninguém, um Deus que é homem, sabe muito bem de nossas fraquezas. E ele entra direto no assunto. Meu irmão, em outras palavras, ele está dizendo: não adianta buscar testemunho dos homens. Não pense que pelo fato de alguém bater palmas para você, de te elogiar, a sua pregação, a sua oração, o seu trabalho, de alguém dizer muitas e belas palavras a respeito do que você faz, isto é sinal de aprovação. Não é não. Jesus corta pela raiz qualquer tipo de glorificação humana. Em outro lugar ele disse: vós recebeis glória de homens. Eu, porém, não recebo glória de homens. A glória de homens não vale nada. Pelo contrário, é enganosa, mentirosa e destrói aquele que confia nela. Portanto, minha irmã, não aceite glória de homens. Se os homens começam a elogiar muito a você, tome muito cuidado. Tem alguma coisa errada, interesses por trás disto. As mocinhas é que eu fico perplexo com a ingenuidade de nossas irmãzinhas, que vão nas águas dos rapazes e de homens feitos, que ficam elogiando, enchendo de vento, que minha irmã agradável, simpática,
e ela é bonita, é toda jeitosa, e fala bem, e você faz isso, faz aquilo. Tome cuidado, minha irmã. As jovens, as irmãzinhas, nossas irmãzinhas queridas, que estão na adolescência, na juventude, cuidado com esses elogios que vêm da parte de homens. Todo homem é homem, não se deixe enganar pelas aparências. Quando alguém estiver elogiando muito a você, é porque tem interesses por trás disto. O homem é mau, é pervertido, a raça humana está decaída. Se alguém estiver elogiando muito a você, tome cuidado, existem interesses por trás disto. Eu fico realmente perplexo ao saber de tantas e tantas vezes em que a pessoa dá brecha a Satanás através da vaidade. Começa a receber glória de homens e o resultado é a queda, é o fracasso, não vai levar a nada. Quando alguém estiver elogiando muito a você, tome cuidado. Você não merece essa posição de elogio. A verdade seja dita. Reconheça isto diante de Deus e haja como Jesus agiu. Jesus disse, eu não recebo testemunho de homens. O testemunho de homens, nem para o bem nem para o mal, me atinge. Eu quero fazer a vontade de meu Pai. Então vamos ver a respeito do testemunho que realmente significava para Jesus, ao qual Jesus realmente dava importância. Logo a seguir, João 5,35. A respeito de João Batista, ele diz, ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ele era a candeia, a luz que ardia, ele era a lâmpada que alumiava. Então, meus irmãos, a luz testificava de João Batista, dele saía a luz, e luz na Bíblia significa verdade. Guarde bem isto no seu coração. Luz significa verdade. Verdade é aquilo que é conhecer-se as coisas e as pessoas como são. Isto é verdade. E a luz revela a verdade. A luz, portanto, na Bíblia é tipo ou significa a própria verdade. A luz, como testemunho, é a verdade que sai de uma pessoa. João Batista era verdadeiro, era da verdade, e dele saía a verdade. Ele era uma lâmpada que iluminava a nação israelita e muitos queriam se abrigar naquela luz. Muitos queriam estar junto daquela luz porque a verdade estava ali presente na vida daquele homem. Para começar tudo, seja você verdadeira, minha irmã. Meu irmão, não aceite glória de homens, não aceite mentira. Quando exagerarem a seu respeito, tome muito cuidado. E o contrário também. Quando quiserem derrubar, destruir a você, também não se deixe influenciar por isto. O que importa é a verdade. Então vamos ver mais adiante alguma coisa. João 5,36. Jesus dizendo, eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. As obras que eu faço testificam de mim. Então nós falamos do testemunho da luz que emanava de João Batista, a verdade, agora o testemunho das obras. Jesus fazia obras, e ele disse que nós podemos fazer obras maiores ainda. As obras que fazemos testificam a nosso respeito de que Deus está conosco. O testemunho das obras, resultados concretos de uma vida que está na presença de Deus. Vamos adiante, João 5,37. O Pai que me enviou, disse Jesus, esse mesmo é que me tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Ele dá testemunho de mim. Então, o testemunho das obras, o testemunho que Deus dá a seu respeito. Eu tive muitas experiências gloriosas na minha vida, mas nada se compara ao ouvir a voz de Deus. Ouvir Deus falando comigo que eu estou bem, que eu pertenço a Ele, que Ele me ama, que Ele está se agradando do meu caminho. Não há nada que valha mais do que isto, meu irmão. Eu dou os meus bens todos para ouvir esta palavra de Deus, que Deus se agrada de mim. Eu não quero mais nada neste mundo, se for o caso, mas eu quero saber que o Senhor se agrada de mim. O testemunho do Pai, o testemunho de Deus a meu respeito, isto para mim é o bem talvez mais precioso.
João 5,39, vamos continuar. Jesus dizendo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que coisa interessante, as Escrituras testificam de mim. A Bíblia dava testemunho a respeito de Jesus, e a Bíblia dá testemunho a respeito da verdade de todos aqueles que andam na presença de Deus. Assim deve ser com você, assim deve ser comigo. Então, testemunho das Escrituras, o testemunho do Pai, do Espírito Santo, o testemunho das obras, o testemunho da luz daquilo que praticamos. E o que menos importância tem é o testemunho dos homens. Não vamos dar muita importância ao que os homens dizem a nosso respeito, seja para o bem, seja para o mal. Se for para o mal, tende a nos destruir, a nos desanimar. Se for para o bem, tende a nos ensoberbecer e nos fazer cair por causa da vanglória. Tome cuidado, não aceite testemunho que vem dos homens. Aqui é um típico exemplo neste ministério de quanto vale o testemunho. O que tem importado mais é que seja um ministério aprovado, um testemunho do qual Deus se agrada e seja aprovado por Deus. Agora, se muitos irmãos nos escrevem reconhecendo, isto é bom, nos faz bem, mas se também não escrevem, ou se há críticas, isto também, tudo deve ser pesado, mas com a devida importância. Para o bem, elogiando, colocando nas alturas, ou para o mal, criticando e destruindo, isso deve ter uma importância secundária. O que importa realmente é o testemunho que Deus dá, o testemunho das Escrituras, o testemunho das obras, os resultados, vidas edificadas e até convertidas, vidas encaminhadas. Isto é realmente o melhor presente, a melhor recompensa que nós podemos ter do nosso trabalho. Eu quero citar, para encerrar esta aula, o testemunho de Moisés. Nós lemos em Deuteronômio 34, versículos 4 e 5, Deus falando a Moisés uma palavra aparentemente muito dura, e realmente o era. Esta é a terra, diz ele, que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência eu a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém tu não irás para lá. Que palavra duríssima para Moisés. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra de Deus. Deus havia prometido uma terra, este era o grande sonho de Moisés, e Deus definitivamente lhe proibiu a entrada naquela terra prometida. Isto foi como um balde d'água fria na fervura, uma tristeza letal ou mortal para Moisés, o fato de lhe ser proibido por Deus de entrar na terra prometida. Então, aparentemente, Moisés não foi o varão mais bem-sucedido que nós encontramos, porque ele não conseguiu realizar o seu sonho. O testemunho, portanto, que ele tinha dos homens não era dos melhores. Era revolta por parte do povo, inveja e ciúme por parte de outros, crítica por parte de seus próprios irmãos, a sua família não parece que era grande coisa, e agora o próprio Deus aparentemente proibindo de entrar na terra, aparentemente selando um fracasso do seu ministério. Mas logo a seguir nós vemos que não é bem assim. Josué 1, 3 e 5 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, Deus falou a Josué, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano e até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te abandonarei. Veja, Deus dizendo: como fui com Moisés, assim serei contigo. Moisés, a partir daí, serve durante a Bíblia toda como modelo de um homem que andou com Deus. Aqui está o verdadeiro testemunho, este é o que importa. Moisés apareceu, teve o privilégio de aparecer a Jesus na transfiguração no monte e confortá-lo. Ele aparece até o fim da Bíblia, até o Apocalipse. Moisés está presente. E até ao fim, quando Jesus voltar e inaugurar o seu reino, Moisés estará presente. Moisés teve a vida completamente aprovada, embora aparentemente o testemunho dos homens a seu respeito não fosse dos melhores. Seja você como Moisés, como um homem verdadeiramente aprovado por Deus. Amém.